Fala galera, fala minha tropa, e aí, bom com vocês? Então, parece que vão vir novas diretrizes aí sobre carregamento de carro elétrico, né? Então, a gente tem que ficar de olho. O que acontece? Hoje já há um grupo de comandantes do bombeiro no Brasil inteiro se mobilizando para estudar formas de carregamento por conta dos carregamentos nos prédios e tudo, para ficar uma coisa direcionada. Em Fortaleza, eu já ouvi que vai ter realmente lá não sei se é uma lei ou se um requerimento aí para o pessoal que coloca carregadores na rua, né? Na verdade, nós temos 4 tipos de carregamentos. 4 níveis de carregamentos, né? Nível 1, que é o carregamento, que é aquele que sai do carro, o cabo, né? A mangueira que sai do carro, a mangueira que sai do carro e vai para a tomada, né? O nível 2 é o carregamento que a gente tem, que chama-se carregamento portátil, mas na verdade ele é chamado de carregamento de emergência, porque é muito lento, né? Então, normalmente esses carregadores portáteis, que a gente chama comumente, eles são de 3,5 volts, né? Quilowatts, né? Então, é muito lento. Então, você, dependendo da sua carga e dependendo da tomada, vai te levar aí 10, 12, 14 horas para fazer uma carguinha, mais ou menos, né? Hoje já tem algumas pessoas que estão fazendo um padrão daquela tomada azul de 32 volts, que aí consegue, a depender do carregador portátil, consegue dar uma carga melhor, né? Aí depois nós vemos o carregador nível 3, que é o que a gente chama de wallbox, e que normalmente está nos shoppings, assim como está nesse shopping, que é onde eu carrego, né? Vocês sabem que eu estou tentando zerar o jogo, né? Eu tenho um wallbox em casa, depois de 3 meses que eu comprei meu carro, foi que eu mandei instalar. Inclusive eu instalei porque começou a ter alguns perrengues aqui, então eu falei assim, não, vai ficar ali como se fosse uma emergência, né? Mas até hoje eu não usei o meu wallbox em casa. Aí foi usado 2 vezes pelo carro da minha irmã. E o 4º nível, que é o carregador ultra rápido, que é o carregador DC, né? Que é o carregador, aquele que pega a parte de cima e a parte de baixo, né? Que tem as 2 entradas. Que normalmente esses são encontrados nas estradas, nas rodovias, né? Ou em alguns lugares onde a gente paga, né? Talvez algumas concessionárias, a BYD, ela tem esses carregadores que são chamados ultra rápidos ou rápidos, até porque algumas pessoas chamam o wallbox de carregamento rápido, mas ele não é rápido, né? Ele é o carregamento lento. Inclusive, ele é aconselhado muitas vezes fazer, quando você faz algumas cargas desse carregamento ultra rápido, pede-se para fazer esse carregamento do wallbox, que é para equilibrar as baterias. Eu já recebi essa mensagem no painel do meu carro, né? Então, assim, estão aí tentando fazer aí algum tipo de diretriz para colocar isso, né? Eu fiz agora há pouco um shortzinho e joguei lá no canal, que justamente é falando sobre o perigo de incêndio, né? O que acontece? O carro elétrico, ele é muito, muito mais seguro que um carro a combustão. E por motivos óbvios, né? O carro a combustão, ele tem um combustível líquido normalmente, que é o álcool ou a gasolina, que são altamente inflamáveis. O carro elétrico, ele não tem nenhum combustível líquido que possa ser inflamável. O que pode acontecer normalmente com o carro elétrico é o risco de incêndio da bateria. Porém, a gente hoje já tem essas baterias, pelo menos da BYD, né? Baterias Blade, que elas são muito seguras, são consideradas uma das mais seguras do mundo, né? A BYD, ela tem a 2ª maior fábrica de baterias do mundo, né?
ela é líder em baterias para carro elétrico, tanto é que ela fabricava baterias antes e resolveu colocar uma carroceria em cima das próprias baterias que ela fabricava, né? Então ela uniu aí o útil ao agradável. O que acontece? Essas baterias Blades hoje elas são extremamente seguras. Elas passaram por rigorosos testes para tentar fazer com que elas se incendiassem, né? Aí a turma bota aí vídeos de BYD pegando fogo ao redor do mundo, mas maiormente na China, e normalmente não era com essas baterias Blade, né? Então, o que eles têm aí hoje, as baterias Blades, que são em lâminas, né? A gente já conversou uma vez sobre isso, é que essas baterias, elas fizeram um teste de perfuração, foi feita uma perfuração com um prego atravessando, para ver se explodia, não explodiu, não fumaçou, nem inchou. Depois eles fizeram um teste de temperatura e colocaram a bateria a, eu acho que 200 graus, 200 a 300 graus Celsius, para ver se ela tinha se ela explodiria também. Não houve incêndio, não houve nada disso. E depois fizeram um teste de pressão. E se não me falha a memória, passaram com um caminhão por cima, 46 toneladas em cima da bateria, né? Para esmagá-la e ver, também não houve explosão da bateria, né? Então, são baterias seguras, sim. O nível de diretriz que está sendo feito por conta dos carregadores, principalmente carregadores nível 3, que são chamados wallbox. O risco de fogo, na verdade, é por conta de muitas vezes se fazem gambiarras, né? Então tem pessoas que fazem algumas gambiarras e aí põe em risco o seu carregador, a sua casa, né? Então tem que ser feito por um profissional gabaritado, que ele saiba o que faz, né? Fios adequados, fios novos, né? Logicamente, aí não, é que a gente tem que às vezes falar o óbvio, né? Não se deve colocar fios com emendas, né? Dependendo da distância, por exemplo, da minha caixa de entrada de energia até onde eu instalei meu wallbox, ele deu mais ou menos 14 metros. Então eu já coloquei fio 10, né? Se for até, eu acho que 4 metros, 5 metros, você pode colocar um fio de 6 milímetros. Parece que é aceitável. A partir daí, então, tem que ser um fio mais grosso, e eu coloquei um fio de 10 milímetros, né? Justamente para fazer essa proteção adequada. Outra coisa, a gente coloca todos os disjuntores, né? Eu tenho lá no meu wallbox, eu acho que são 4 disjuntores, né? Tem o disjuntor geral, tem o IDR, que chama ITR, né? Tem o IPS, né? Que é para raios, né? Eu não sei se a sigla realmente é essa, né? Mas ela vai combater alguma coisa de raio que possa, e aí ela desarma para proteção. Se você fizer tudo certinho, entendeu? Risco fica 4-0, né? Existe alguns carros que pegam fogo, existe. O risco só é 0 até hoje. O único risco 0 que tem até hoje são os carros a hidrogênio. Nenhum carro a hidrogênio, nenhum no mundo pegou fogo, nenhum. Mas para você ter uma ideia, na Suécia é um dos países na Europa que mais tem carro elétrico. Lá fizeram uma contagem de todos os carros que pegaram fogo e de todos os carros que tem lá. E o percentual de carro elétrico que pegou fogo é 0,004, né? Na Polônia já foi um índice maior. Os carros foi a 0,23%, mas menos de 0,5%. E os carros híbridos tiveram um índice maior. Por que pareça, provavelmente, acredito eu, que seja justamente pela presença do combustível líquido, né? Não pela presença da bateria em si, mas do combustível líquido. Então, muito provavelmente, muitos carros desse devem ter incendiado por conta da gasolina e não por conta da bateria, né? Carro elétrico é confiável, carro elétrico é seguro.
sim, se você evitar gambiarra, se você fizer as coisas do modo certo, como diz, com pessoas gabaritadas e como diz as referências da própria fabricante, o índice é tranquilo, zero, problema nenhum, e vamos para frente.